Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor Alencar, e nesse vídeo nós vamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje, 24 de maio, nós vamos estudar o tema A Trindade Santa na morte e ressurreição de Cristo. Esta lição é da revista Atualidade Cristã, portanto, você, querido aluno, querida ovelha, pegue aí a sua revista, porque nós vamos agora discorrer esse assunto maravilhoso. Será útil para o nosso crescimento em graça e em conhecimento. Portanto, queridos, já pegou sua revista? Vamos caminhar nessa lição. O nosso fundamento está no texto de Atos, capítulo 5, verso 30, que diz assim: O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. E também o texto complementar do nosso fundamento se encontra em Isaías 53, do verso 5 ao verso 10. E aí é aquela narrativa que todos nós já conhecemos, né, que Jesus foi ferido de dores, né? Eu vou ler aqui o texto. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Isso é forte, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Que texto forte, né? Profundo, maravilhoso. Amados, na nossa página orientativa, nós temos aqui as leituras diárias, certo? O objetivo geral e os objetivos específicos. Na leitura diária, segunda-feira, foi Gênesis 3,15. No Éden, Deus falou do sacrifício real, né? Há uma promessa aqui em que o Messias seria atingido, né, ferido pela serpente, mas ele esmagaria a cabeça dela. Terça-feira, Efésios 1, verso 4, a igreja, eleita em Cristo desde a fundação do mundo. Houve um propósito, um projeto de Deus, desde antes da fundação do mundo. Quarta-feira, 1 aos Coríntios 15, 17 e 19. Não esperamos em Cristo só nesta vida. Graças a Deus, nós aguardamos a vinda dele para morarmos com ele eternamente. Quinta-feira, Atos 2, verso 31. O corpo de Jesus não sofreu decomposição. Maravilha. Sexta-feira, Atos 5, versos 30 e 32. Pedro disse que Deus ressuscitou Jesus. Segundo aos Coríntios 5, 21, Deus fez de Jesus pecado por nós. Objetivo geral, mostrar que a Trindade Santa participou da morte e ressurreição de Jesus. Objetivos específicos. Primeiro, reconhecer pelos textos bíblicos que a Trindade Santa se envolve na salvação do pecador. Segundo,
mostrar como a ressurreição de Jesus é fundamental para o futuro espiritual da igreja. Terceiro, explicar como a Trindade Santa agiu na ressurreição de Jesus. Que maravilha, não? Muito empolgante essa lição de hoje. Vamos lá, será também bem desafiadora. Introdução. Estudaremos nessa lição a importante doutrina da morte e ressurreição de Jesus, como fundamento de grande esperança para a igreja, visto que, pela sua morte, Jesus nos resgatou da morte eterna e pela ressurreição, ele se tornou a primícia da ressurreição da igreja. Tópico 1. A morte de Jesus como Filho de Deus. 1.1. O plano da salvação contou com o sacrifício de sangue. A história da remissão do pecador com a imolação de uma vida se verifica desde quando o Deus Pai fez túnicas da pele para cobrir a nudez do primeiro casal, em decorrência da sua desobediência. Aqui nós estamos falando da desobediência de Adão e Eva. Deus então fez as vestes deles de pele de animal. O próprio Deus Pai incluiu na lei dada a Moisés o sistema de resgate da vida do pecador com a vida de um cordeiro, mantendo assim a imolação de um animal para cobrir o pecado do homem. Levíticos 17, verso 11 vai dizer isso. Esse procedimento duraria até o dia do sacrifício real. Sacrifício real, sacrifício de Jesus. Proferido pelo Deus Pai no Éden, Gênesis 3,15. E escrito está no texto sagrado que, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Hebreus 9, 22. Percebemos que esse primeiro tópico é muito simples e nós já discorremos e muito em nossas igrejas a respeito desse tópico. Primeiro, acho que nós começamos pelo último ponto, né? A partir do momento que Adão e Eva pecou, Deus estabeleceu que a única forma do homem ser perdoado seria com derramamento de sangue, porque a desobediência gera a morte. Então, tem que haver morte. E aí, para haver morte, Deus, não querendo exterminar a sua criação, estabeleceu os sacrifícios de animais, bodes e cordeiros. Esses sacrifícios de animais sem mancha cobriria o pecado do homem e o homem seria perdoado. Isso é um decreto divino. Um decreto divino que nós, eu, você, devemos agradecer em primeiro lugar, porque Deus foi misericordioso com o primeiro homem, Adão e Eva, não imputando morte neles naquele momento e exterminando com eles. Pelo contrário, Deus amou a sua criação. E por amar a sua criação, estabelece a lei do sacrifício de animais, né? Através de Moisés fica estabelecida essa lei. Dessa forma, a misericórdia de Deus foi estendida à sua criação, que foi totalmente desobediente a Deus. Agora, o mais maravilhoso nisso é que o próprio Deus, nós vamos ver mais à frente, ele envia o seu filho para morrer por mim e por você. Olha aí que maravilha, né? E o pecado dele, a morte dele, apaga isso aí, a morte dele, ele morreu por mim e por você. Devido ao fato dele, Jesus, nele não haver pecado, a morte dele nos proporciona salvação eterna, de forma que nem eu nem você precisamos mais sacrificar. O sacrifício dele foi de uma vez e para sempre, é um sacrifício santo. Tópico 1.2. A Trindade Santa no resgate do pecador. O apóstolo Paulo
faz referência ao sacrifício real quando diz que a igreja está eleita nele antes da fundação do mundo, Efésios 1:4. O escritor aos Hebreus apresenta o sacrifício real como o envolvimento da Trindade Santa, dizendo que se o sangue de animal serviu para purificar a carne do pecador, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a Deus, purificará a consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Aí estão as pessoas da Trindade, agindo de forma triuna para o mesmo propósito: salvar o pecador. A Trindade Santa estava presente na consolidação do primeiro martírio da igreja. Atos 7, verso 55. Aqui já é o martírio de Estevão. Porém, o foco aqui é exatamente o sacrifício de Jesus. E Hebreus 9:14, ele vai nos demonstrar de que forma a Trindade Santa estava envolvida naquele sacrifício, né? Quando diz aqui assim, ó, quanto ao mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, então o Espírito está presente, se ofereceu a quem? A Deus, né? Purificará. Então, Jesus, o homem, está sendo oferecido pelo Espírito eterno a Deus. Então, está aí presente a Trindade Santa na morte de Jesus Cristo, não é mesmo? Tópico 2. Tópico 2, ressurreição de Jesus como Filho de Deus. 2.1. Jesus deixou claro para os discípulos que ressuscitaria. Jesus demonstrou que a sua ressurreição estava nos planos do Pai e que ele próprio tornaria a reaver a sua vida. João 10, versos 17 e 18. Paulo coloca a ressurreição de Cristo como a base da nossa esperança. Se Cristo não ressuscitou, A. É vã a nossa fé. B. Ainda permaneceremos em nossos pecados. C. Os que morreram em Cristo estão perdidos. D. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. E 1 Coríntios 15, 17 e 19. Mas o contentamento da igreja é que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. 1 Coríntios 15, verso 20. Então, amados, nós temos essa graça de Deus e olha só que graça maravilhosa. Primeiro, era um sacrifício contínuo que se oferecia a Deus, o sacrifício de animais. Aqueles animais eram levados em sacrifício e oferecido. Nenhum deles tornou a viver. Eles, de fato, a morte deles pagava pelo pecado dos homens. A morte de Jesus, no entanto, nós temos o homem, Jesus, oferecendo-se a si mesmo como uma oferta pelos nossos pecados. Ele é declarado santo, justo e fiel. A morte, então, não pode conter. Dessa forma, Jesus ressuscita. A ressurreição dele, ela estabelece exatamente a nossa santidade eterna. Então, nós somos santos devido à ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus que estabelece agora e de uma vez para sempre não mais a necessidade de sacrifícios. É a ressurreição de Jesus. É Jesus que põe o fim, não pela morte, mas pela vida, quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita, está estabelecido que ele é o Cordeiro Santo de Deus, que morreu e que ressuscitou. E se ele ressuscitou,
não há mais o porquê haver sacrifício, e não há mais o porquê de nós sofrermos com os nossos pecados. Basta nos entregarmos a Jesus Cristo, confiarmos nele, que seremos salvos. Glórias seja dada ao Cordeiro de Deus. Tópico 2.2. É notável a ação da Trindade Santa na ressurreição de Jesus. Paulo esclarece pontos vitais para a fé cristã sobre Jesus. A. Jesus, segundo a descendência humana, filho de Davi. B. Declarado Filho de Deus em poder. Segundo o Espírito de santificação, este é também o nome do Santo, né? O Espírito de santificação. Pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1, versos 3 e 4. C. O corpo de Jesus não sofreu decomposição. Antes, foi glorificado. Atos 2:31. D. Cristo ressurreto. Foi feito as primícias dos que dormem, que também serão ressuscitados. 1 Coríntios 15:20. O Evangelho de João afirma que todos os mortos ressuscitarão, mesmo que seja com propósitos diferentes. João 5, verso 28 e 29. Então, meus amados irmãos, nós temos aqui o tópico 2 fechado. E essas declarações demonstram aí o poderio da ressurreição de Jesus Cristo. Tópico 3. A apresentação da ressurreição de Jesus. Existe ação nítida das pessoas da Trindade na ressurreição de Jesus. Pedro diz que o Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, que derramou seu sangue imaculado, se manifestou nesses últimos tempos por amor da igreja, para que por ele a igreja creia que Deus o ressuscitou dos mortos, e para que a sua fé estivesse em Deus. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 19 a 21. Quando Pedro se defendeu no Sinédrio, disse: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Quando Pedro declara o Deus de nossos pais, ele está falando o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da promessa bendita. Nota-se que, segundo essa citação de Pedro, o Espírito Santo desempenha pulei aqui, irmãos. Voltemos um pouco. Quando Pedro se defendeu no Sinédrio, disse: o Deus de nosso Pai ressuscitou a Jesus. E nós somos testemunhas dessas coisas. Nós e também o Espírito Santo. Olha aí a declaração dele. O Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Atos 5, 30 e 32. Nota-se que, segundo essa citação de Pedro, o Espírito Santo, tá vendo? Ficou claro agora. Desempenha a função de pessoa, testemunhar. Assim fica caracterizado a ação triuna das pessoas da Trindade para um mesmo propósito. Que maravilha, né? Eu acho que está bem claro aqui, não há necessidade de tecer comentário. Nós estamos vendo a ação triuna de Deus na ressurreição de Jesus. 3.2. Com a ressurreição de Jesus, fomos reconciliados com Deus. O mistério da reconciliação do mundo com Deus é o resultado da morte e ressurreição de Cristo. Paulo diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, segundo aos Coríntios 5:19. Esta reconciliação foi tão profunda que Deus entregou o seu Filho à morte de cruz, fazendo dele pecado por nós, segundo aos Coríntios 5:21. Em Cristo, o pecador chega perto de Deus. Pelo seu sangue, o pecador tem paz com Deus. Efésios 2:14.
Segundo Paulo, uma vez reconciliados com Deus, recebemos dele o ministério da reconciliação. Ele pôs em nós a palavra da reconciliação do pecador com Deus, visto que em Cristo Deus não imputa ao pecador os seus pecados. Ao consumar a obra redentora no Calvário, o caminho para Deus, passando por Cristo, está aberto para todos. Isso é poderoso. Isto foi bem ilustrado pelo fato do véu do templo se rasgar quando Jesus deu o brado final. Marcos 15, versos 37 e 38. Amados, perceberam? É uma lição muito simples, tranquila e de fácil entendimento. Fica-nos aqui então evidenciado e muito claro a ação da Trindade Santa na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha aprendido bastante, que você tenha tido boas respostas para que talvez algumas dúvidas que vocês tenham, mas fica aqui mais uma vez comprovada a Trindade Santa e dessa vez no maior ato da história humana, que é na morte e ressurreição de Jesus. Amados, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula.